Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Isso é Física, sou o professor Márcio e hoje vamos continuar a nossa série de movimento circular. Eu vou definir para vocês o que seria a velocidade linear, ok? Vamos entender um pouco então? Bom pessoal, a velocidade linear nada mais é do que a velocidade tangencial à sua trajetória, ou seja, essa velocidade aqui, tudo bem? Como a velocidade é constante e nós já trabalhamos no movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é a variação do espaço sobre o intervalo de tempo, então, se você tem essa fórmula para o movimento retilíneo uniforme, logo no movimento circular, nós podemos usar ela também, não é isso? Pois a nossa velocidade no movimento circular também é constante. Sendo assim, a distância percorrida no movimento circular é uma volta completa. Então, vejam, se ele vai de A, passa por B, até chegar novamente em A, nós podemos dizer que ele percorreu um perímetro de uma circunferência, não é isso? Então, o perímetro dessa circunferência nada mais é que 2πr, ou seja, a distância total percorrida, que equivale ao ΔS. Como ele está em movimento, ele tem um tempo que gasta para fazer essa trajetória completa. Ou seja, saindo de A e retornando novamente em A, não é isso mesmo? E uma volta completa equivale ao quê? Ao período. Nós trabalhamos isso em aulas anteriores. Se você não está lembrado, então eu te dou uma sugestão para você parar neste momento, retorne à primeira parte e entenda o conceito de período e frequência. Aí você retorna nessa aula, que isso será mais satisfatório para a sua aprendizagem, tudo bem? Então, neste caso, nós temos que a velocidade tangencial, ou seja, a minha velocidade linear, quem é o meu ΔS mesmo na trajetória circular? 2πr sobre quem é o tempo gasto? O período, pessoal. Isso é a velocidade em função do período. Nós podemos determinar essa velocidade linear em função da frequência também. Márcio, mas para que isso? Vejam bem, eu sempre gosto de estar dando essa dica para os meus alunos. Às vezes, no vestibular ou em algum exercício de física, ele não te fornece o valor do período, mas te dá o número de voltas, um tempo ou a própria frequência. É por isso que nós podemos determinar a velocidade de outra forma. A velocidade o quê? Linear, tudo bem? Então, como sabemos que o período é 1 sobre a frequência, você pode colocar esse período aqui neste valor aqui, ó. Ou seja, a velocidade linear é igual a 2πr dividido por o período. E o período não é 1 sobre a frequência? Agora, basta utilizar aqui a matemática, né? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, nós temos que a velocidade linear, que é a nossa velocidade tangencial, é igual a 2π vezes o raio da minha trajetória, vezes a sua frequência. Temos uma outra velocidade e vocês não podem deixar de ter noção a essa velocidade que é chamada de angular, que é representado pela letra ômega. Veja a nossa figura. Vocês podem observar que este motoqueiro está descrevendo uma trajetória circular e com a velocidade constante. Perceba que quando esse motoqueiro vai de A para B, o raio da trajetória percorre um ângulo. Ou seja, ele varre um ângulo nessa circunferência e que nós vamos chamar ele de tetra. Sendo assim, existe uma velocidade angular aqui, ó. E o que seria essa velocidade angular, pessoal? A velocidade angular é uma taxa que vai indicar
qual é o ângulo que ele varre em um determinado intervalo de tempo. Então, velocidade angular na unidade de medidas no sistema internacional, nós trabalhamos com rad por segundo, ou seja, radianos por segundo. O delta tetra é a variação do ângulo e sua unidade de medida, radianos. Nós abreviamos com rad. E o T corresponde ao tempo e não período, tudo bem? Então, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na velocidade linear, mas vamos mudar as grandezas. A velocidade angular é igual ao ângulo que ele varre no intervalo de tempo. Simples assim. Vejam bem, se a velocidade é constante, então a minha velocidade angular também será constante. Porque se ele varre ou percorre distâncias iguais em tempos iguais, é claro que o raio que ele varre os ângulos são iguais em um mesmo intervalo de tempo com essa velocidade angular, não é isso? Então, nós podemos pegar a velocidade de toda essa trajetória. Sendo assim, o ângulo de uma trajetória inteira, ou seja, completa, ela corresponde a 2π. 2π o quê? Radianos. Então, vamos substituir o tetra por 2π. Sendo assim, eu tenho que a velocidade angular é igual a 2π, ok? Neste caso, qual é o tempo que ele gasta para percorrer um ângulo completo em uma circunferência? Não é o período? Logo, nós podemos representar definitivamente que a velocidade angular é igual a 2π sobre t, ok? No mesmo caso que a velocidade linear, tem como a gente determinar também em função da frequência. Porque o período não é 1 sobre f? Utiliza-se a mesma estratégia, não é isso? Repete o primeiro e multiplica o inverso do segundo. E quem é o inverso do segundo? Quem é o período, meus queridos? Não é 1 sobre f? Então, leva o f para cima e a velocidade angular vai ser 2π vezes f. Sendo assim, nós podemos determinar a velocidade angular deste corpo, dessa moto, ou qualquer corpo que esteja fazendo uma trajetória circular com 2π sobre t ou 2πf. Agora, nós podemos fazer uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Vejam bem, eu tenho que a velocidade linear é igual a 2π vezes r sobre t. Lembram que 2π sobre t é igual à velocidade angular? Então, nós podemos dizer que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o seu raio. A velocidade linear, lembrando que sua unidade de medida é 1 metros por segundo. E a velocidade angular, rad por segundo, radianos por segundo, e o raio para dar sequência nas unidades corresponde a metro. Ou nós podemos definir essa velocidade linear da seguinte forma. A velocidade linear é igual a 2π vezes f vezes r. Mas quem é 2π vezes f? Velocidade angular, pessoal. Então, outra forma de nós podermos chegar à velocidade linear igual à velocidade angular vezes o seu raio. Temos também que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, nós podemos substituir a velocidade linear aqui pelo ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio. Elevando isso ao quadrado, nós temos que a velocidade angular vezes o raio ao quadrado dividido pelo raio. Podemos cortar aqui o raio, né? Então, a nossa aceleração centrípeta é igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ok? Então, a velocidade linear igual a velocidade angular vezes o raio
é uma das expressões mais importantes do movimento circular uniforme. Agora nós vamos entender o que cada uma dessas velocidades representam, ou seja, a velocidade linear e a velocidade angular. Veja esse disco aqui, ó. Toda vez que estiver falando de velocidade linear, e como nós já discutimos, que a velocidade linear é tangente à trajetória, ou seja, o perímetro dela, não é isso? Sendo assim, ela representa o seu deslocamento do corpo. Então, toda vez que você encontrar uma velocidade linear, você vai lembrar que ela está relacionada ao deslocamento. Porém, a outra velocidade, que é a velocidade angular, da qual ela sai desta extremidade e chega à outra extremidade da mesa, né? Ela gira com um ângulo em um determinado intervalo de tempo. Então, vejam que a velocidade angular está relacionada com o giro deste disco. Então, nós podemos concluir que quando vocês encontrarem essa palavra velocidade angular, isto significa o quanto este corpo gira. Então, pessoal, fecho aqui essa segunda parte e espero vocês para a nossa segunda aula. Um grande abraço e lembrando, viu? Isso é física.